Isso aí, gente. Maravilha, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Amém. Pastor Jeff, por favor, vem para cá. Eu ia gastar meu inglês e traduzi-lo, mas aí eu pedi para o meu sobrinho fazer isso, que ele está treinando. Entendeu? Ele precisa treinar mais para ele aprender, né? Então eu chamei ele aqui para que ele nos ajudasse, tá bom? Vou te dar aí uma chance de você treinar um pouco mais, tá bom, Cris? Aí você vai ficar bem nisso daí. Amém? Good morning. Bom dia. Ok. Pastor Jeff, fica à vontade. It's so good to be here. É muito bom estar aqui. I am so happy to be here. E eu estou muito feliz de estar aqui. And Shayla, it's good to see you. Sheila, é And muito bom te ver. Pastor Marcos, Pastor Marcos, for inviting me. por ter me convidado. I'm going to have to come back soon, however. E eu vou ter que voltar mais cedo do que vocês acham. This is the unofficial welcome, but we're going to do a big morning of official welcome into the missionary church. Esse é um bem-vindo que não está oficial, mas só que nós vamos ter que fazer um bem-vindo oficial à igreja missionária. Today is going to be a little rushed for me. I apologize. Hoje vai ser um pouquinho corrido para mim, eu peço desculpas por isso. We have an ordination service in Pennsylvania. Nós temos uma ordenação na Pensilvânia. And so I normally would like to hang out, get to know your people Então after, eu gostaria de in the estar aqui, afternoon. conhecer vocês durante a tarde. but I promise I'll do that next time. Mas eu prometo que eu faço isso da próxima vez. I want to say thank you to Pastor Ogilio. Eu quero falar obrigado, pastor Agílio. Pastor Ogilio is on the regional board, the Oversight Council. O pastor Agílio, ele está no Congresso Regional. And so technically he's my boss Então, tecnicamente, ele é meu patrão. in some ways. De algum jeito. He's not bossy. Ele não é mandador, ele não manda. God's given many leaders like Ogilio responsibility. E Deus me deu muitos líderes como Agílio a I really responsabilidade. appreciate his support also this morning. E eu sou grato pelo suporte dele essa manhã. I live in Florida Eu moro na Flórida right now. agora. The eastern region is the state of Maine through Pennsylvania down to Maryland. Na parte este, Maine, Maryland e Pennsylvania. Yes, and everything in between. E tudo que está no meio. So it's a lot of space. Então tem muito espaço. But you are our first church in Connecticut. Mas vocês são a nossa primeira igreja em Connecticut. And soon there will be a second. E depois vai ter uma segunda. And I'm praying with you for many, many, many churches. E eu estou orando com vocês por muitas e muitas e muitas We're igrejas. very excited to have this partnership. Então nós estamos muito felizes de ter essa parceria. A little bit about the missionary church and then we want to look into the word. Um pouquinho sobre a igreja missionária e nós já vamos entrar na palavra. So we love the name of your church, Family Church. Nós amamos o nome da tua igreja, a igreja da família, Family Church. Because we consider our group of churches a family. Porque nós consideramos o nosso grupo de igreja uma família. And just like with a family, there are many good things about families. E assim como uma família tem boas coisas como a família, And there are some things about families you want to pull your hair out. e tem coisas da família que você quer arrancar os seus cabelos. Good times and bad times. Bons tempos, We e stick nós- together, right? Nós nos unimos. And also responsibility. E também a responsabilidade. I remember as a young man, my father was a bricklayer. Eu lembro como um jovem, meu pai ele trabalhava na construção do And brick. when I was 8 years old, he was teaching me how to lay bricks. E quando eu tinha 8 anos de idade, ele estava me And ensinando a construção. I worked very hard. E eu trabalhei muito duro. And he did not pay me. E ele não me pagava. And so when I was 12, my friends were going out and they're working and their father was paying them. Então quando eu tinha 12 anos de idade, meus amigos eles estavam indo trabalhar com os pais e eles recebiam. He kept saying, it's family, Jeff, it's family. E ele falava, é família, Jeff, é família. It didn't feel good. Eu não me senti So muito I bem. made a comment to him one time. Então eu fiz um comentário para ele uma vez. I said to a friend of ours, I said, he doesn't pay me any money. Eu falei para um amigo nosso, eu falei, ele não me paga dinheiro algum. And he said, yes, I do. E ele falou, And sim, eu I faço. don't know how. He took out 50 cents, 2 quarters, exactly out of his pocket. E eu não sei como, ele tirou 50 centavos, 2 moedas de 25 do And he bolso said, dele. I pay you $21.50 a week. E ele falou, eu te pago R$21,50 por semana. 21 meals 21 jantas, comidas, and 50 refeições cents. e 50 And here's centavos. your 50 cents. E aqui estão os seus 50 centavos. And I never said that ever again. I just kept my mouth E eu nunca shut. falei mais nada para ele, eu fiquei quietinho. So, you're part of a family of churches.
Então, a sua parte de uma família de igrejas, Whatever we have is yours. o que nós temos é seu. And there will become times that we come to you and say, share with us your expertise, your prayers, your resources. E vai ter um tempo que nós vamos chegar a vocês e vamos falar, nos dê o que é teu, a tua expertise, os seus recursos, And that's what we're as all suas about. orações, e somos isso que nós vivemos. So I can't wait to explore even further how we can work together. Então, eu não consigo imaginar o quanto nós vamos trabalhar juntos. We hope that the value that we are able to provide to your church E eu espero que o valor que nós vamos providenciar para a sua igreja is worth more than $21.50 a week. vai ser mais Okay? do que That's my R$21,50 por promise. semana. Essa é a Let's, minha promessa. let's look at the Gospels. Out of respect for the Gospels, let's stand Matthew chapter 10. Então vamos olhar ao Evangelho e por respeito ao Evangelho, vamos levantar em Mateus capítulo The 10. words of Christ beginning in verse 37, we'll read in Portuguese. A palavra de Cristo, começando no verso 37, nós vamos ler em português. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Yes. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a sua própria vida, a encontrará. And then let's look at Mark's Gospel, chapter 10, Então vamos olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verse 29 verso 29 through 31. até o 31. Yes. In Portuguese? Yes, 29. Mark 10, verse 29. Marcos 10, 29. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. The Gospel of Christ. You may be seated. O Evangelho de Cristo, vocês podem se sentar. I'd like to share a little bit this morning about the ultimate life that we can find in Jesus Christ. Eu gostaria de compartilhar essa manhã sobre a vida que nós podemos viver em Cristo. And that life is going to be found in some unexpected ways and unexpected places. E essa vida vai ser encontrada em lugares que nós não esperamos e em pessoas e tempos que nós não esperamos. Some of us wake up in the morning, Alguns de nós levantamos de manhã and that whole day is about our life in Christ. e esse dia inteiro é sobre nossa vida em Cristo. We're very conscious of it. Nós temos a consciência disso. And there's some others of us that might wake up on a morning, E tem outros de nós que levantam de manhã and during that day we forget this life is about Jesus e Christ. durante esse dia nós esquecemos que a nossa vida é para o Senhor Cristo. Each of us have both of those kinds of days. Cada de nós temos essas duas vidas. Let me tell you about a day when I did not make my life about following Jesus. Deixa eu te falar sobre um dia que eu não fiz a minha vida sobre seguir a Jesus. I fell short of these sacrificial living statements that Jesus made in the Gospels. Eu falhei de chegar na vida de sacrifício que Jesus fala no Evangelho. I walked into a diner Eu entrei num restaurante in New York City na cidade de Nova York with my little 7-year-old girl. com a minha filha de 7 anos de idade. Pigtails and blue eyes. Ela estava com chuquinha e com os olhos azuis. Cutest kid ever. A criança mais linda. 7 in the morning 7 da on manhã, a Saturday morning no sábado de manhã. because I forgot Porque eu esqueci that her meeting, the tennis lessons that were free, were canceled. que a aula de tênis dela tinha sido cancelada. So we're already up. Então nós já tínhamos levantado. Might as well go eat some breakfast. Então vamos I tomar walk café in da the manhã. diner and there's no one else in the diner except 2 ladies. Eu entro no restaurante e não tinha ninguém no restaurante, And exceto duas mulheres. And I sat down with Kendra E eu sentei com a minha filha and I began to listen to the ladies. e eu comecei a escutar as And it mulheres. became obvious that they were prostitutes. E foi óbvio que elas eram prostitutas. They were talking loudly about how much they had just made Elas estavam falando alto de quanto elas tinham feito and what cities they were going to go to next. e as cidades que elas iam. And agora. here's my precious innocent little girl E aqui está minha filha And preciosa
trying to hope that she's not hearing or figuring out what they're talking com a about. esperança que ela não está ouvindo e entendendo o que elas estão conversando. And I got up at the end of the meal and I walked over to pay my bill. E eu levantei no final da nossa refeição. And fui the pagar minha owner conta. knew me very well. E o dono, ele me conhecia muito And bem. he said, I'm so sorry that you had to hear that. E ele falou, me desculpa que você teve que ouvir isso. And I'm so sorry for your little girl. Me desculpa pela tua filhinha. And all of a sudden, E do nada, I heard her little voice, eu ouvi a voz dela. not standing next to me, Não do meu lado, but over there sitting down with them. mas só que lá, sentada junto com elas. And she looked them in the eyes E ela olhou eles nos, and put her nos elbows olhos. on the Ela table. colocou o cotovelo na mesa. And she said, I was just thinking, E ela falou, eu estava pensando you two are beautiful women. que vocês duas são mulheres lindas. And they said, oh, thank you. You have beautiful E elas eyes. falou, uau, obrigado, You você have tem a olhos good day. lindos. Você tem um And I'm like, dia. Kendra, come over here. Eu falei, filha, vem aqui. Walk out. Vamos embora. Walking down the street, E eu estava caminhando na holding rua, her hand, segurando a mão dela. upset in my heart. E eu estava triste no meu coração. And God said to me, E Deus falou para mim, you go back você volta and you tell those women e você fala para essas that mulheres no matter what men think they're worth, que não importa o que os homens acham que é o valor delas. I think they are so much more Eu valuable. acho que elas têm muito mais They valor are que isso. so much more Que beautiful. elas são muito mais lindas que isso. They are precious to me. Que elas são preciosas para mim. Go back and tell them. Volta e fala para elas. 4 years later, 4 anos depois, I took my little girl to that diner. eu levei a minha filha para aquele restaurante novamente. And I said, did you remember what happened to here 4 years E ago? eu falei para ela, você lembra o que aconteceu aqui She 4 anos said atrás? no. Ela falou, não. I told her the story. Aí eu contei a história para I ela. told her that what she had said to them. Eu falei o que ela tinha dito a elas. And I told her that as I was walking home, God said, go back Eu falei enquanto eu estava and caminhando tell para them how casa. beautiful they are. Deus falou, volta e diga quão linda elas são. And now my little 11-year-old girl E agora minha filha de 11 anos de idade said to me, falou para mim. what did they say E o que eles falaram? O que elas falaram when you told them that? quando você disse isso para elas? And I said, E eu falei, I never went back. eu nunca voltei. I had reasons to not go back. Eu tinha pensamentos que me I was falavam para não voltar. protecting you. Eu estava te protegendo. You understand? Você entende? If someone that day Se alguém aquele had woke dia me up in the morning, tinha me acordado de manhã, if Pastor Gilio had called me se o pastor Gílio me and he ligou said, Jeff, today there's going to be something happen to e ele you. falou, Jeff, hoje vai ter alguma coisa acontecendo com You need você. to have your eyes open and Você ready. precisa ter os seus olhos abertos. God e is going to prontos. bring some people into your life Deus vai trazer pessoas na sua vida. and you're going to want to walk away. E você vai querer And you're going sair. to have good reasons not to do E anything. você vai ter argumentos bons para não fazer isso. But Jesus said you're not worthy of my gospel unless you give everything up to do what I've called you to do. Mas Jesus fala que você não é digno do meu evangelho se você não der tudo I e seguir o que eu know, falo I para você falar. promise Eu you, sei, eu te prometo I would have gone back, que eu iria voltar. but it just happened. Mas aconteceu. And I missed the opportunity. E eu perdi a oportunidade. You understand? Você entende? You ever have something like that happen to Já you? aconteceu isso alguma vez com você? But Jesus said, Mas só que Jesus disse, if you love anything, se você ama qualquer coisa, any person, qualquer pessoa, if you put any person, even your 7-year-old innocent girl, se você coloca qualquer pessoa, até tua filha de 7 anos de idade, que é inocente, above me and my gospel, acima de mim e o meu evangelho, you're not worthy of being mine. você não é digno de ser meu. Look at verse 37, Matthew 10, verse 37. Olha o I'll read them Matthew 10, verse 37. I'll read Mateus them in 10, English 37. and you can follow along in Eu vou Portuguese. ler em inglês e vocês podem Jesus acompanhar na says, Bíblia. if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. If you love your son or your daughter more than me, you are not worthy of being mine. What's he telling us? E o que ele está nos dizendo? If I want to live a life worthy of the gospel, Se eu quero viver uma vida digna do evangelho, then I have to first of all let go of some familiar faces. então primeiramente eu tenho que deixar algumas faces familiares ir In embora. fact, in Mark 10, Em Marcos 10, we read earlier, Jesus said, I assure you
that everyone who has given up your house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news, que todas as pessoas que der pai, mãe, filho, filha, irmã, sua casa e terrenos e campos para a minha pessoa. and then he Nós goes somos on novos. to describe the blessing that comes into us if we give up those faces. E ele fala a bênção que vem se nós entregamos essas faces, essas Now, pessoas. he's not saying ignore your children or your mother or your father. He's not saying that. Ele não está falando para você ignorar a sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Ele não está falando isso. He's just saying don't put them in first place. Ele só está falando, não coloque-os em Don't try primeiro to lugar. protect them all the time. Não tente protegê-los o And tempo to inteiro. preserve your own way of life. E para preservar o seu próprio estilo de vida. That following Jesus and being committed to his gospel means that there are sometimes the people we love the most are impacted. Que amar Jesus e seguir o seu evangelho primeiramente, que as pessoas que nós amamos, elas também vão ser impactadas. Remember Abraham? Lembra de Abraão? He had the promise, Ele tinha a promessa. and the promise was right there in front of him. E a promessa estava na sua frente. And God was testing his obedience. E o Senhor estava testando a sua obediência. And Abraham was willing in that moment E o Abraão estava disposto naquele momento to do, by the way, what all the other religions were accustomed to doing. para fazer o que todas as outras religiões já faziam: Sacrifice sacrificar his son. o seu filho. And I wonder, Isaac, E eu imagino Isaac, what he was thinking. o que ele estava pensando. Wait a minute, Dad. Peraí, papai, I'm the promise. mas eu sou a promessa. Our loved ones Nossos amados need to experience at least one time in their lives precisam experimentar pelo menos uma vez em suas vidas that as much as we love them, que o tanto que nós os and amamos, we would give our lives for e them, nós vamos dar nossas vidas por eles. if God calls us to do something Se o Senhor nos chama para fazer algo that interrupts that, que interrompe isso, we're going to do what God and the gospel would require. que nós vamos fazer o que Deus e o Evangelho requer. Because here's what happened. After God provided the lamb, Porque é isso que acontece. Depois que Deus proveu a terra, or the ram, depending on the translation. I don't want to get into a theological argument proveu o here. bode, desculpa. Okay. After that, Depois disso, Isaac got up off that altar. Isaac saiu desse altar. And for the rest of his life, E pelo resto da sua vida, he had no doubt. ele não tinha dúvida. My dad believes Meu pai acredita in his God. no Deus dele. Amen? Amém? There was no doubt. Não tinha dúvida. Now, I'm not saying that we should compromise our kids. Então eu não estou falando que nós deveríamos comprometer os nossos And filhos. if you're a grandparent, but Se você é avô, you hear what the text is kind of saying. mas você vê o que o texto está If you're falando. not willing to follow Christ more closely, more committed, Se você não está disposto a seguir a Cristo then mais you allow perto, the people that are loved ones in your lives to dictate. você permite que os seus amados ditam But Jesus para onde is sua vida vai. saying you don't really understand how awesome the gospel is. E você, Jesus está falando, vocês não entendem o quão incrível o evangelho é. So, if we are to live our lives worthy of Christ, Então, se nós vamos viver a nossa vida dignos de Cristo, a lot of familiar faces muitas faces are put in their proper priority. tem que colocar na sua prioridade. Secondly, if we are to live our lives worthy of Christ, then we must be willing to go to some unexpected places. E segundo lugar, se nós vamos viver a nossa vida digno de Cristo, nós temos que ir a lugares inesperados. Look at Matthew chapter 10, verse 38. Olha em Mateus 10. If you refuse to take up your cross and follow me, you're not worthy of being mine. What does it mean to take up our cross? E o que significa para pegar a nossa cruz? Well, our cross is whatever we have to do, A nossa cruz é tudo que nós temos que fazer, however he wants us to do live, jeito que Ele quer que nós vivemos, in order to do his work. para fazer o trabalho dele. It's my cross. É a minha cruz. Your cross A is sua- different than my cross. A sua cruz é diferente da minha Whatever cruz. I must do to make Christ first in my life. O que eu preciso fazer para fazer Cristo primeiro na minha vida. In fact, that's why Mark talks about how those who give up all of these things, houses, brothers, sisters,
property, etc. É por isso que Marcos fala que todos aqueles que deixam essas coisas, pai, irmão, filhos e terra, They will receive 100 times in this life. que eles vão receber 100 vezes mais nessa vida. And he's not saying if you give $1, you get 100. If you give one child, you get 100. That's not what he's E ele saying. não está falando se você der $1, você vai receber 100, se você der um filho, você vai receber 100, não é isso que ele está falando. What he's saying is if you put in proper place the things that you might think are yours, O que ele está falando é que se você colocar no lugar devido o que nós achamos que é nosso, and you give those relationships and that property to God, e se nós damos esses relacionamentos, a propriedade que é de Deus, he will bring people and things into your life that are much more valuable. ele vai trazer pessoas e coisas na sua vida que tem muito mais valor. In other words, every person Então, todas as pessoas that says any other person that comes into my life, que falam qualquer outra pessoa que entra na minha vida, I'm going to serve them eu vou servi-las according to what God asked me de to. acordo com o que Deus me manda fazer. And if I am faithful with the people he's put into my life, E se eu sou fiel com as pessoas que ele coloca na minha vida, he's going to bring more and more ele vai people. trazer mais e mais e mais Now, pessoas. here's just one example of that. Isso aqui é um exemplo disso. My family moved from Indiana A minha família mudou de Indiana to New York City as missionaries. para a cidade de Nova York. como That's actually missionários. what started all of this. É isso que começou isso. Here I am. E That's aqui eu what estou. started. I came as a missionary to New York Eu vim como missionário para before Nova I was York, regional director. antes de eu ser diretor regional. And I remember this thought coming to my mind as we were preparing to move to New York City. E eu lembro desse pensamento que estava na minha cabeça antes de nós mudarmos para Nova York. I don't know if it was the voice of God or the voice of Satan. Eu não sei se era a voz de Deus ou a voz de Satanás. And I'm not saying it was an audible voice. E eu não estou falando que era uma voz It was audível. this strong impression that I just couldn't get away from. Era uma impressão forte que eu não poderia fugir dela. And it was this. E era isso. If you go as a missionary to New York Se City, você vai como missionário para Nova York, you're going to lose one of your children. você vai perder um dos seus filhos. I know, right? Eu sei. That'll wake up a dad. Isso vai acordar um pai. And I prayed about it. E eu orei sobre isso. And again, I don't know, but De novo, eu não sei mais. God had one son. And Deus he tinha gave up that son. um filho e ele entregou esse filho. And he took care of that son. E ele tomou conta desse filho. And he even had to turn his back on that son for a time. E ele teve que virar as suas costas para esse filho em um momento. And he raised that son from the dead. E ele trouxe esse filho de volta à vida. And look at the amazing end result. E olha esse resultado incrível que aconteceu. But he was willing. He so loved the world that he gave. Mas ele his estava son. disposto, Deus tão amou do mundo, que ele doou, deu o seu filho. So I took that to mean this. Então eu peguei isso para mim. I've got 3 daughters. Eu falei, eu tenho 3 If I filhos. stay in Indiana, I could lose them anyway. Se eu ficar em Indiana, eu posso If I'm perdê-los de obedient qualquer to jeito. God, God's going to take care of them and be faithful to them. Se eu obedecer a Deus, Deus vai tomar conta delas. You understand E vai that? ser fiel a mim, vocês entendem? Now, here's what happened one day. I walked into our apartment after being in New York City for a few years. Então isso que aconteceu, eu entrei no nosso apartamento, depois I de Nova opened York the por alguns door. anos, eu abri a porta And there are 7 little girls' shoes right across the door. e Like, tinha 7 sapatinhos de 7 crianças shoes. na porta. and I thought, oh no, I got 3 girls. Eu falei, eu não sei, eu só tenho I can't 3. afford 7 girls. Eu não tenho bolso para 7. And I walk in, and here are a bunch of kids in my life and my family's life that might have never heard the gospel. E eu entrei, e aqui estavam tantas crianças que entraram na minha vida que talvez nunca iriam escutar o evangelho. And that thought of giving up a daughter, E aquele pensamento de dar and uma this, filha. and this verse in this life 100 times E esse verso que fala 100 vezes mais came to me. veio a mim. And then I got to thinking, E eu comecei a pensar, in 5 years, daqui 5 anos, while in New York City, enquanto eu estava em Nova there York, were 4 girls that were not my own, tinha 4 garotinhas que não eram minhas filhas, that did not have fathers in their que não lives, tinham pais nas suas vidas, that then started to call me dad. que começou a me chamar de pai. And some of them were joking.
E algumas delas... Hey, Dad, can I have some food? Ei, pai, posso comer? And there were a couple of others you could tell it just felt good for them to have some family. E tinha algumas delas que você poderia ver que era And bom this para elas terem verse alguma came família. back to my mind. E esse verso veio para minha mente. Trust God with whoever you love and whatever you have. Confie em Deus com tudo que você ama e com tudo que você tem. Take up your cross and go to some unexpected places. Pega a sua cruz e vá para um lugar inesperado. Because God in the end is going to take care of not only what you have. Porque Deus no final ele vai tomar It's conta his de não só o anyway. que você tem. É They're deles his de qualquer kids jeito. anyway. Eles são os filhos deles de qualquer And I'm jeito. not just talking to parents. You know the loved one that's in your life Eu não estou só falando para that you pais. love so much. Você sabe os amados que você tem na sua vida, que você ama And all I'm tanto. asking is the cross that Christ wants you to bear and the place he wants you to go. E o que eu estou te pedindo é que a cruz que Jesus quer que você carregue, Are they os getting in lugares the que way Ele of quer que that? você vá, essas pessoas estão entrando Or no are meio you to disso? go to bless them as they then go along and see you do what it looks like Ou to você tem follow que ir para Jesus Christ? abençoá-las, para elas verem o que Amen? é servir a Jesus Cristo. Jesus says, whoever in John 12, whoever serves me must follow me. You can translate that. João 12 fala que quem me ama deve servir. And where I am, my servant will be. E onde eu estarei, os meus servos também estarão. That indicates Jesus is moving. E isso indica que Jesus estava movendo. Follow me. Então me segue, Go places. vão a lugares. My Father, he says, will honor the one who serves me. O meu Pai, Jesus fala, vai honrar aqueles que me servem. So if we give up our loved ones, Então se nós damos os if nossos we give amados, up whatever we have, se nós damos tudo que nós temos, what we get back from que God nós recebemos de Deus, is 100-fold. é 100 vezes mais. I have a family now called the Missionary Church. Eu tenho uma família agora que se chama a Igreja Missionária. And I have friends in New York City Eu tenho amigos em Nova York that I would not have had que eu não teria if I didn't say, Lord, if my cross is to move to a city se eu não tivesse falado, Senhor, se a minha cruz é para mudar para uma and outra to, cidade. as a family, live for the sake of the gospel, E como uma família, viver pelo Evangelho. if that's all it's going to cost me, Se isso é tudo que vai me custar, I want to pay that price. eu quero pagar esse preço. Because in the richness of fellowship and friendship, Porque na riqueza da irmandade, da amizade, and also the people that have come to faith in Christ, e também as pessoas that que makes vieram it, pela fé that makes em it worth Cristo, it so much. isso faz valer a pena. Okay, let's look at now, let's go to the third sign that I am living a life worthy of Christ. Então vamos para o terceiro sinal, que eu estou vivendo uma vida digna de Cristo. So, we've already talked about, we give up some familiar faces, Então nós já falamos que nós damos algumas faces familiares. we go to some unexpected places, Nós vamos para lugares inesperados. and thirdly, we are led by God into some unbelievable spaces. E o terceiro, nós somos, Deus nos guia a lugares inesperados. And just go to Acts chapter 17. Então Atos capítulo 17. Sorry, I surprised you with this one. Acts chapter 17. Atos 17. Let's read verse 16 Do verso 16 and verse 17. e verso 17. Go ahead. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. No, that's just for now. That's good. So Paul went first E o Paulo foi primeiro to the synagogue. para a sinagoga. So he saw this city with all these idols and he was all troubled. Então ele viu a cidade com todos esses ídolos e ele estava com raiva. Now let me ask you this. Então deixa eu te perguntar. When you look at the news and you look at the world, does it bring you a little bit of trouble? Quando você olha o noticiário, quando você olha para o Right? mundo, You isso wanna- te deixa you angustiado, wanna com do raiva. something Você about quer it. fazer alguma coisa com isso? Paul wanted to do something about it. Paulo queria fazer alguma coisa sobre But isso. he first went to the synagogue to reason with the Jews. Mas primeiramente ele foi à sinagoga para debater com os judeus. He started right where he lived, Ele começou na onde ele morava, right where he was most accepted. na onde ele era aceito. He didn't go into some strange place. Ele não foi para um lugar He estranho. went to the synagogue and to his own people, the Jews, and God-fearing Gentiles. Ele foi
para a sinagoga, para suas pessoas, para os judeus e para os gentios. He started Ele começou with people like him. com as pessoas como ele. And so when you hear your pastor challenge you about, let's become all missionaries, Então, quando você ouve o teu pastor falando, vamos todos nos tornar missionários, don't picture I've got to go to a foreign country. não imagina, eu tenho que ir para um país Although I'm distante. glad many of you have been sent to America to be E eu sou missionaries. muito feliz que Right? vocês vieram para a América It para ser doesn't. It could missionários. be with people like you. Pode ser com as pessoas como você. That's where Paul started. E é isso que Paulo começou. Then he went to a second space. E ele foi para o segundo lugar. Said he went from the synagogue. Now he went to the marketplace. Ele foi da sinagoga para o mercado. Well, what's different about the marketplace compared to the synagogue? Qual a diferença do mercado da sinagoga? The only people in the synagogue were people like Paul. As pessoas que estavam na sinagoga eram as pessoas como Paulo. But the marketplace was made up with many, many, many different kinds of people. Mas no mercado tinha várias e várias e várias pessoas. And I want to challenge your church. E eu quero, I want to challenge, I want to encourage and eu quero inspire. encorajar, eu quero inspirar a sua igreja. What I'm seeing with Brazilian churches. O que eu estou vendo Many com as of igrejas brasileiras. And by the way, we have 1/3 of our churches are Brazilian, 1/3 are Hispanic 1/3 da nossa igreja é brasileira e 1/3 é hispana. on our region. Na nossa região. So we're all minorities, Então nós somos minorias, but you're a big minority. mas você é uma minoria grande. What I'm seeing in Brazilian churches is it doesn't take very long O que eu vejo em igrejas brasileiras é que não while demora muito. they get started with many Brazilian and Portuguese speaking. Enquanto eles começam com brasileiros e pessoas que falam português, It doesn't take very long before they have a heart for not just their own language, their own people, but for many different e people. não demora muito para o coração deles aquecerem, não somente para a sua língua, para a sua pessoa, mas para todas as pessoas. And so I'm going to pray that your church continues to grow, Então eu vou orar que a sua igreja continue crescendo, kind of as a synagogue, como uma sinagoga, people like you, as pessoas como but você, also mas também that it won't take long que não vai demorar till you're muito also reaching in the marketplace. para você também ir para o mercado. I was speaking to a Brazilian church on a backyard on Friday night not very many months ago. Alguns meses atrás eu estava conversando com uma igreja brasileira num quintal. It wasn't a worship service. E não era um culto It de was, adoração. it was an event hosted in the backyard so all the neighbors could come. Foi um evento que estava no quintal para todos os vizinhos. And my testimony includes going through a time in my life where I did not believe that the resurrection of Jesus happened. E o meu testemunho inclui que eu não acreditava na ressurreição I de was Jesus. very skeptical. Eu era muito escéptico. And how I came to faith in Jesus E como eu vim para a fé em Jesus, was I came to rest that the resurrection of Christ is a fact. foi que eu tomei a consciência que a ressurreição de Jesus era um fato. So I was there just to tell my testimony. Então eu estava lá somente Not para to contar o preach. meu testemunho. And Não while I para was pregar. speaking to this mixture of Brazilian, some Hispanic, and some American people, Enquanto eu estava lá ministrando para um grupo de brasileiros, hispanos e um pouco about de americanos. 100 people just sitting out in chairs in the Mais ou backyard. menos 100 pessoas sentadas no This quintal. Asian couple came down the street with their baby strollers. Esse casal asiático veio empurrando o seu filhinho no carrinho. And we found out later, E nós when I descobrimos was depois talking with them, que quando eu estava that conversando they have com only eles, been in the United States for a few weeks. que eles só estavam nos Estados Unidos por algumas They did semanas. speak English, Eles não falavam inglês. and they looked down and saw these people, and they thought, oh, this is America. I guess in America people come to the backyard on a Friday night and just hang out and listen to some guy talk. E eles viram no quintal muitas pessoas reunidas e eles acharam, bom, isso aqui é América, então na América todo mundo vai pro quintal do outro ver alguém falando. Isn't that kind of cool, right? Isso é legal, né? after we got to know them a little bit, Aí nós conversamos they com walked eles. away, Eles foram embora. and the pastor, one of the pastors there said, E um dos pastores ali disse, do you know any church planters from Vietnam? você conhece algum implantador de igrejas do Vietnã? He was already thinking, wait a minute, Ele já estava pensando, we're a "Espera um Brazilian minuto, church. nós somos uma igreja God's brasileira. brought, we got to do something with this, Nós precisamos fazer alguma coisa com esse casal." I said, no, but I think we should begin to pray. Eu falei, não, mas só que eu acho que And nós if that devemos começar a happens, orar. it will be the first Vietnamese church or churches that serve. It doesn't have to be Vietnamese. E se isso acontecer, vai ser a primeira igreja But I just loved do his Vietnã mindset. que vai acontecer. E eu amo So esse Paul- pensamento. Então Paul Paulo, went to the marketplace, ele foi ao mercado. and he had conversations with people that were not Jewish. E ele tinha conversas com as pessoas que They não eram were not judeus. God-fearing. Eles não temiam a Deus. And I'm asking you, E eu estou pedindo a vocês, in the course of your week, no meio da sua semana, are you only hanging out with people like you? você só está
who com as believe like you pessoas como do, você, que acreditam como você who acredita, already are followers of que Jesus? são seguidores de Cristo? Or are you also putting yourself out there in the market? Ou você também está se colocando no You know what I mercado? mean. Você sabe o Let's que eu go estou falando. let's go to the third space. Então Paul, vamos para o terceiro espaço. in verse 19, it says, "Then the philosophers took him Paulo, no verso 19, fala que os filósofos o levaram and brought him to a meeting e o trouxeram para uma reunião of the Areopagus." dos Areópagos. These are brilliant men. Eles são homens brilhantes, Where they said to Paul, onde eles falaram para Paulo "May we know what this teaching is that you are presenting." que deixa-nos saber o que é esse ensinamento que você está apresentando. So if you're faithful with people like you in the synagogue, Então, se você é fiel com as pessoas como você na sinagoga, and if you are faithful to people in the e marketplace, se você é fiel nas pessoas no mercado, God is going to put you into some places Deus vai te colocar em lugares that you could never go que você nunca poderia ir, unless you're invited, a não ser se você era convidado, unless He gets you in that door. a não ser que Ele te coloca por aquela porta. Paul couldn't have gone to the Areopagus, knocked on the door and said, "I've got something I want to talk to you about." Paulo não poderia ir aos Areópagos, bater na porta e falar: eu tenho algo para falar para vocês. And all of a sudden, he finds himself in that room, sharing the gospel with some of the most educated people in the world. E do nada ele se encontra naquela sala, compartilhando o evangelho com as pessoas mais inteligentes do mundo. Because someone heard him Porque alguém o ouviu, in either the synagogue or the ou na marketplace, sinagoga ou no mercado. and they liked what he was talking about. E eles gostaram do que ele estava falando. The philosophers, they invited Paul into that room. E os filósofos convidaram Paulo naquela sala. And that's where Paul, my favorite passage of scripture outside of the words of Christ, E fora das palavras de Cristo, uma das minhas passagens is favoritas da Acts Bíblia chapter 17, é Atos capítulo 17. where Paul shares the gospel in the middle of all those idols and shrines. Quando Paulo, ele compartilha o evangelho no meio de todos os ídolos e altares, He presents Jesus to them. ele apresenta Jesus a eles. Now I want to promise you this much. E eu quero te prometer algo. There are going to be some times in your life, if you take up your cross, Vai ter momentos na sua vida, se você pega a sua cruz, if you live worthy of the se gospel, você vive de acordo com o evangelho, if you minister to people like you, se você ministra para as pessoas como você, and you minister to people who aren't like e you, se você ministra para as pessoas que não são como there are você, going to be times in your vai life ter momentos na sua vida where you are going to find yourself in a conversation. que você vai se encontrar em uma conversa, You'd say, "How in the world did I ever get here?" que você vai falar: como eu estou aqui? You're going to find yourself in a place of influence, Você vai se encontrar em lugares de influência, in a room that you could not have snuck in the door, numa sala onde você não poderia ter entrado and pela God is porta. going to give you an opportunity to share about Jesus. E Deus vai te dar uma oportunidade de falar sobre promise you. Jesus, eu te prometo. Jesus said, if you take up your cross, Jesus disse: se você pega a sua cruz, if you give everything up, se você deixa tudo, there's going to be something that's so valuable. vai ter algo que tem tanto valor. There's going to be better than family, Vai ser mais do que família, better than wealth, mais do que riquezas, right? Better than all of this. mais do que tudo isso. How did I get here? You're going to ask. Então, como que eu cheguei aqui? Você vai se perguntar. Who put me here? Quem me colocou aqui? And we're going to know it's God. E nós vamos saber que é Deus. I remember one of my best friends. Eu lembro, um dos meus melhores He amigos, ended up becoming my best friend, I should ele say, se tornou o meu melhor amigo in New York City. em Nova York. And we met because I was on the board of a public school. E nós nos conhecemos porque eu estava no conselho de uma escola pública. And so he invited me for a cup of coffee. Então ele me convidou para um café. He was about this tall. Ele tinha mais ou menos essa altura. Socially, he was awkward. E ele era meio estranho He was socialmente. so smart. Ele era muito inteligente. He went to MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ele foi para o MIT, Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de He was Massachusetts. a genius. Ele era um gênio. And apparently, he was looking for friends, and I was looking for new friends in New York. E aparentemente ele estava procurando os amigos e eu estava procurando por amigos em Nova York. He invited me for coffee. Então ele me convidou para tomar um café. So we had a good time. Então nós nos divertimos. Then I had another cup of coffee. Então eu tive um outro copo de café A com few ele, months later. alguns meses depois. And a few months later, we went to dinner.
E alguns meses depois nós fomos And then he jantar. called me. E aí ele me ligou. And he said, Jeff, E eu falei, Jeff, I'm ele falou, going Jeff, to be having a birthday party. eu vou ter uma festa de aniversário. And I want you to come. E eu quero que você venha. And I said, oh, that's fine. Tell me when it's going to be. If I don't have anything going on, I'll love to be there. Eu falei, de boa, me fala quando que vai ser que eu estarei lá. And he said, no, you don't understand, Ele Jeff. falou, não, você não está entendendo. You are my best friend Você é in o New York City. meu melhor amigo em Nova York. I want to know if you can make it before I tell everybody else that's when it's going to be. Eu quero saber se você pode vir antes de eu falar para todo mundo se você vai estar lá. And I'm glad he was on the phone and not face to face, because I would have just laughed. E eu tô feliz que nós estamos por telefone, não face a face, porque senão eu teria rido. And the Holy Spirit shut me up. E o Espírito Santo me calou. Okay, Ben, that's great. I'll tell you when. Eu falei, tá bom, Ben. And Perfeito, eu te I got falo off the quando. phone and I said to my wife, Eu desliguei o telefone, eu falei pra minha I feel esposa. guilty. Eu falei, eu me sinto culpado. I don't consider him my best Eu friend. não o considero meu melhor amigo. I had 3 cups of coffee with him. Eu tive 3 copos de café com ele. But he saw me as his best friend. Mas ele me viu como seu And I melhor thought, amigo. okay, I'm looking forward to this E birthday eu party. falei, caraca, eu tô Because he said there's disposto going pra to essa be festa de like aniversário. 50 people Porque vai there. ter 50 But pessoas I lá. want to meet these other people who should be his best friends. E eu quero conhecer essas outras pessoas que deveriam ser os melhores amigos dele. And then he invited me to his office. E ele me convidou para o seu escritório. And it was up in the building. You look down and that's the ball for New Year's Eve, the crystal ball in Times Square. E era no prédio, na Times Square, onde você olha para baixo e tinha And a bola do he ano novo. started explaining this company that he started. E ele começou a And explicar it essa was companhia que ele so começou. crazy that I'm pretty smart. I'm sorry. E era tão louco, eu sou I- inteligente. My head was desculpa. blowing up. E meus pensamentos estavam, caraca, This was 12 years ago. isso foi 12 Or more. anos atrás, ou mais. He said, "Oh yeah, I started a company. E ele falou, eu comecei uma companhia. We capture and organize data from many different cities around the world, Nós capturamos e organizamos data de And muitas we- cidades do mundo. and we sell it to E companies. nós vendemos para companhias. We tell them Nós dizemos what the mood of a city is. The mood, the Qual- emotion. How is this even qual o possible? sentimento da cidade. Como isso é possível? O sentimento. This is crazy. Like, Isso é loucura. for example, Por exemplo, Philadelphia right now Filadélfia agora is feeling a little depressed. está se sentindo um pouco depressivo. Or New York is Ou feeling Nova York tá afraid, sentindo or whatever com it is. medo. Então, qual seja o sentimento? And he said, Jeff, Ele I'm falou, trying to make this understandable to you. Eu estou tentando fazer que você entenda isso. I said, okay. So then we went to his party. Então nós fomos para sua festa. And I realized that night I went to every person in the room. E eu vi que eu fui para todas as pessoas que How do you estavam know na sala. Ben? Como que você conhece o Ben? And I realized every person in that room E eu tomei conta que todas as pessoas naquela sala had a reason to want to be Ben's friend. tinham uma razão, um They had motivo business para querer to ser do amigos together. deles. Eles tinham negócios They para were fazer his juntos. employees. Eles eram os seus funcionários. And there were only 2 other people I met out of all of those people E só tinha mais 2 pessoas que eu that conheci. were only Ben's friend De todas aquelas outras pessoas que só eram because they amigos were dele. Ben's friend. Que eram amigos dele, só por ser amigos dele. And he was an atheist, E ele era ateu. and he became an agnostic. E ele se tornou agnóstico. He never became a follower of Jesus. Ele nunca se tornou um seguidor de But he Cristo. said, Jeff, Mas ele falou, Jeff, you kind of moved me from atheist to, você me I'm moveu not sure if we can de ever know. ateu para And I agnóstico. said, I'll take that. E eu falei, eu fico com isso. But one of our last conversations, E uma das nossas últimas he conversas, said, I'm glad I have people in my life that do believe in Christ. ele falou que eu tenho sou muito grato por ter pessoas na minha vida Because que you acreditam em seem Cristo. to have your feet Porque você tem os seus anchored pés in the sand, ancorados na areia, the slippery slope, que está numa montanha que desliza. and it gives me hope for our culture and our city. Isso me traz esperança para nossa There are some cultura e para people nossa that cidade. live Que tem pessoas their que moram beliefs, even though I don't agree with them. e eu vejo as crenças delas, mesmo que eu não estou de acordo com elas. Now I looked over that crystal ball, that ball Então eu olhei para aquela bola in New York, in Times Square, na Times Square. standing in his office, E eu estava no escritório dele. being able to be a witness to a man
sendo testemunha that God brought into my life, que Deus trouxe para minha vida, there's no way we would have connected. que nós não iríamos nos And there's no way conectar. He would have trusted me E não tem jeito dele if I confiar em had mim just knocked on His door se eu simplesmente batesse em sua porta. and I had this verse come to my E mind. eu tinha esse verso vindo à minha mente. Paul standing in front of people O Paulo está perante as pessoas who didn't have the hope of the gospel. que não tinham a esperança do evangelho. And he was in that room, E ele estava naquela and sala. only God could have put Que him. somente Deus poderia ter colocado ali. And I think that is true in so many ways in our lives. E eu acho que isso é verdade. We have people Em muitas all áreas das around nossas us vidas que nós temos tantas that pessoas God has ao nosso put in our redor que o lives. Senhor colocou nas nossas He's ready vidas. to put us even more Ele into está pronto relationship para with Him. colocar-nos em relacionamentos. And so as Paul was faithful to people like him Então, como Paulo foi fiel às pessoas como ele and shared the gospel even in the e synagogue, compartilhou o evangelho mesmo na and he sinagoga. went to the marketplace and shared the gospel there, E ele foi ao mercado e and he compartilhou o ended evangelho up lá. in a room that only God could have put him E ele terminou numa sala que somente Deus poderia colocá-lo ali. at that point Naquele momento, in our lives. na nossa vida. When we've been used by God in all of those spaces, Quando nós somos usados por Deus em todas essas áreas, we esses can espaços, say, okay, now maybe I'm living a life worthy of the gospel. nós podemos dizer que agora, finalmente, eu estou vivendo uma vida digna do evangelho. When I say last point, E o último, when I say worthy of the gospel, quando eu falo digno do evangelho, Jesus said, worthy of me, worthy of the gospel. Jesus falou digno de mim, digno do evangelho. He's not saying, I wish you would live in such a way that you would earn grace. Ele não está falando, eu quero que vocês vivam de uma maneira que você vai alcançar a graça. We don't do good things in order to get grace. Nós não fazemos as coisas boas para alcançar a graça. We don't carry our cross to prove to God that we're worth His forgiveness and His Nós love. não carregamos a That's nossa cruz not- para provar para Deus que nós somos dignos do seu perdão. That's not what He means by worthy of me. Não é isso que ele está falando quando ele What he diz, means não é is digno de this. mim. O que ele fala é, If you really have on your mind se você tem na sua mente and in your heart e no seu coração what God has done for you in Christ, o que Deus tem feito para você em if Cristo, that's really on your mind and heart, se isso está na sua mente e seu coração, you're going to live differently. você vai viver diferente. If a moment before I walked into the diner with the two ladies sitting there, Se um momento antes de eu entrar no restaurante com as duas mulheres sentadas I lá, had a vision of the suffering Christ on the cross, se eu tivesse uma visão de Cristo sofrendo na cruz, of the woman washing His feet, da mulher lavando os seus and how He pés, corrected His disciples. e como ele corrigiu os seus In other words, if discípulos. I have a vision, a fresh vision of Christ, Em outras palavras, se eu tenho uma visão fresca de Cristo, I'm going to do better in those moments where I really need to prove, do I really get who He is? eu vou Do I ser melhor understand? nesses momentos que eu preciso mostrar quem Jesus é. Eu conheço Jesus. So if we become more understanding, more comprehending of how much Christ has done for us, Então, se nós entendemos e compreendemos o tanto que Cristo fez por nós, and for me, e para mim, the thing that I had to ask God forgiveness for o que eu tive que pedir perdão para Deus was that I saw two prostitutes foi que eu vi duas prostitutas and a little girl who shouldn't have to hear that e uma stuff. criança que não deveria ter ouvido And isso. what God heard, E o que Deus what ouviu, God saw, o que Deus viu, and what my little girl e o que a saw minha filhinha viu, were two precious daughters of God foram duas filhas preciosas that de didn't Deus, know que não sabiam that they could be adopted into His family, que elas poderiam ser adotadas na sua that they família, had the same Savior ready to forgive them that forgave que elas me. tinham o mesmo Salvador que me And I perdoou, just pronto pray para perdoar today. elas. E eu oro hoje, I pray eu oro that my vision of Christ que a minha visão de Cristo and your vision of e a Christ sua visão de Cristo is so strong seja tão and forte real e real, and every minute present e todos os minutos que estejam presentes, that we would just instinctively react que nós possamos reagir and say, do you know how valuable you are to e my falar, Heavenly você Father? sabe quão valioso você é, Do you pro know meu Pai que está how no céu. beautiful you Você are sabe quão to my Savior? maravilhoso
E lindo você é para o meu Salvador. And if I do that, then I'm living a life worthy of E Christ. se eu faço isso, eu vou estar vivendo uma vida digna How de many would Cristo. say, I want to live that Quantos kind of life? dizem, eu quero viver uma vida assim? Christ, so be present with us, Que o Jesus. Cristo seja tão Holy presente Spirit, conosco, reveal the Santo. Son, the suffering servant, the risen O servo Christ, que sofreu, o to us Cristo each ressurreto, personally, para cada pessoa that it pessoalmente, would never be forgotten. para que nunca seja We esquecido, would never be distracted. que nós nunca vamos ser We would look at distraídos, every que opportunity. vamos olhar para todas as We would look at oportunidades, every person. para todas as And we would pessoas, go into every place